Podemos encontrar muitas pessoas insatisfeitas com o ambiente em que está, insatisfeitas com o país que está, então tem um desejo de ir para outro país. Eu acredito firmemente que pessoas têm propósitos fora da nação, da sua nação de origem, é claro, mas podemos ver muitas pessoas insatisfeitas com a cidade em que está, com a empresa em que trabalha, com a família em que está. E sempre o ambiente é o que não proporciona alguma coisa melhor a ela. Então, sempre é uma inquietação, uma insatisfação, querendo uma mudança, porque na verdade o que pode estar faltando não é o ambiente do lado de fora, é um ajuste interior, foco no que precisa ser feito, um entendimento sobre necessidade de crescimento, uma visão clara a respeito do seu futuro, a respeito daquilo que ela quer. Algumas pessoas podem falar assim: poxa, eu não sei o que Deus tem para mim, tudo bem, eu não sei o que Deus está programando para a minha vida. É claro que às vezes não sabemos, às vezes temos uma direção clara, Deus dá, mas às vezes não sabemos, tudo bem, mas tem gente que não sabe nem o que ela quer, sabe? Nem o que ela quer para ela. Então é fundamental termos uma visão clara a respeito do futuro, entendermos a necessidade de desenvolvimento, de crescimento, de algumas mudanças, de ajuste interior. Seja muito bem-vindo à nossa série de devocionais. Hoje é o devocional de número 67. O tema dele é: a insatisfação nasce muitas vezes na acomodação. A acomodação é um problema. A acomodação muitas vezes começa a fazer com que a gente comece a culpar outras coisas pelo nosso comodismo. O texto que nós vamos ler está em Mateus 11:16. Mas a quem assemelharia essa geração? É semelhante aos meninos que se assentaram nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí o homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e de pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. A gente vê nesse texto falando sobre uma geração que reclamava porque João Batista poderia ser duro demais. O discurso de João Batista era distante de nós. João Batista não era um pastorzão. João Batista não estava próximo. O discurso de João Batista era duro. Aí quando vem Jesus, que está próximo, falando do amor de Deus, falando sobre o reino de Deus, mas também confrontando, aí Jesus, ele está indo comer com beberrões. Jesus está se compadecendo demais. Ou seja, é uma inquietação, é uma insatisfação quando nada está bom. Quando uma coisa não está boa, a outra coisa não está boa, mas a verdade aqui nesse texto a gente vê o que não está boa, é porque Jesus também vem falando sobre o reino de Deus, Jesus vem próximo a eles, Jesus vem chegando perto das pessoas, alcançando o coração das pessoas, só que Jesus também vem confrontando. As palavras de Jesus, elas são palavras de amor, são palavras de paz, são palavras de cura do reino de Deus, mas são palavras de confronto, porque o Evangelho nos confronta, o Evangelho proporciona mudança, o Evangelho proporciona ajuste, o Evangelho tira a gente de um lugar de acomodação e coloca a gente numa rota de crescimento, e Jesus vai provocar isso, sabe? Não possuir um senso claro de propósito, uma visão clara de futuro e uma vontade interior de crescer. O fato é que muitas pessoas querem crescer, mas não fazem por onde. Elas querem as coisas grandes, as promessas de Deus, mas não fazem por onde. Isso pode ser um problema. Não estar consciente da necessidade de crescimento e amadurecimento, não ser dotado de uma vontade interior saudável de avançar, de produzir, de prosperar, de servir, de contribuir, de ser alguém que multiplica, ao invés de ser alguém que só quer reter ou dividir. Isso também pode ser um problema. Muitas pessoas querem amor, mas não querem dar amor, sabe? Elas querem perdão, mas não querem dar perdão, sabe? Existe um problema, pessoas sem uma direção clara, assim, com uma insatisfação interior, onde não conseguem encontrar o seu caminho. O fato é que fomos criados com uma estrutura para o crescimento, sabe? O nosso interior é preparado para crescer. E muitas vezes o nosso corpo para de crescer por fora. Chega um momento que a gente não cresce mais.
mas interiormente você vai morrer crescendo. Então a acomodação, ela é um problema. A insatisfação muitas vezes nasce na acomodação. Então, em nome de Jesus, que você seja sacudido por Deus para viver coisas maiores, para dar o teu passo, sabe? Deus falou para Israel: Moisés, por que clama a mim, cara? Dá o passo, não fica parado aí não. Diga ao povo que marche, dê o primeiro passo e o milagre vai abrir. E às vezes a gente fica parando, esperando que Deus faça alguma coisa para então a gente fazer. E hoje talvez o céu esteja falando: olha, dê o passo. Dê o primeiro passo que o mar vai se abrir. Que Deus abençoe você. Se inscreva aqui no canal. Estamos nessa série de 100 devocionais. Compartilhe essa mensagem com alguém. Te encontro ali na frente no próximo devocional. Valeu.